Olá, gente! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais um FebraCast. Meu nome é Ana Paula Paz, eu sou treinadora aqui da unidade da Febracis Curitiba e eu tô aqui hoje para ter um papo muito especial, falar sobre empreendedorismo, sobre transformação e algo que eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Eu tô aqui hoje com o Fábio. Seja muito bem-vindo, Fábio. Uma alegria ter você aqui. Obrigado, Aninha. Obrigado pelo convite. Eu sou muito abençoado de estar aqui nesse momento com essas pessoas para contar um pouquinho da minha história de transformação que eu tive aqui dentro da Febracis. E nós vivemos uma boa parte disso juntos, né? A jornada foi boa parte juntos, né, Aninha? Obrigado. Obrigada a você, amigo. Uma alegria ter você aqui. O Fábio, ele viveu toda a jornada, Sim. né? Aqui da Febracis, Método CIS. Você esteve presente ali no ML5, no primeiro ML5. Fui agraciado. Diretamente com o Paulo, né? Teve a oportunidade de tirar foto com o Paulo, conversar com ele. Então, você tem uma jornada incrível, amigo. Você merece. Eu conheci Febracis em 2018, minha esposa queria que eu fosse no Método CIS. Eu falei, não preciso disso, né? Minha arrogância, eu achando que eu era o cara e não tinha nada disso. E eu não fui em 2018. Em 2019 eu falei, tá bom, vamos nesse troço aí, vou ver o que é o Método CIS. Gente, a hora que eu entrei naquele ambiente, eu falei, isso não é pra mim, o povo é muito bom dia, bom dia, bom dia. Quem quer bom dia? Povo bobo. No segundo dia eu vi que o único bobo que estava lá era eu. Uau. E aí começou a minha transformação. Então foi 2019 que começou a nascer um novo Fábio. Aí em 2020 a gente fez o BHP com o Sidney e eu lembro que o Sidney falou assim, cara, você precisa fazer formação em coach. Eu falei, o que é isso? Eu não preciso de nada, eu não preciso de coach, não quero ser coach. Eu falei, não, Fábio, é para você. Fábio, é para você. Olhe nos meus olhos, aceite. Eu falei, não, mas papo tudo... de coach. Tudo que eu faço eu e minha esposa. Não é a sua esposa, é você, cara. Você precisa, tem uma coisa guardada aí dentro. Eu tô vendo o diamante e você precisa fazer. Se você tá com vergonha, dá aí o seu cartão que eu vou lá e passo. Tá bom, fui e comprei o tal do formação em coaching. Fiz ele com o Ronald. Gente, 2021. 21. A gente fez juntos, né? Sim. Primeiro dia eu falei, o que esse cara tá fazendo? Eu vou embora. Lembro que no segundo dia, na hora do almoço, eu falei pro Felipe que tava como staff. Eu falei, Felipe, eu vou embora. Eu falei, Fábio, se permita até a tarde. Eu falei, tá bom, vou ficar até a tarde, mas amanhã eu não vou voltar. E aí começaram a cair as escamas, sabe? Começou a fazer sentido, comecei a crescer dentro daquilo. Falei, caramba. Resumindo a história, no último dia do primeiro módulo, eu comprei a grade inteira para mim. E aí, no último dia do segundo módulo, eu comprei a grade inteira para minha esposa, porque eu entendi que não adianta só eu me transformar, eu tenho que levar a minha esposa junto. E quando os dois caminham juntos, faz uma diferença absurda. E aí a gente fez toda a jornada de treinamentos na Febracis e tem sido fantástico, cada espaço. E quando eu comprei o Golden Belt, tinha um treinamento e o Paulo, de última hora, Paulo sendo Paulo, né? De última hora ele mudou. Não vai ser mais esse treinamento, vai ser o ML5. Então ele estava lançando o ML5 naquele momento. E aí eu recebi um e-mail para ir para São Paulo, no presencial. Eu falei, eu vou para São Paulo presencial, nada. Eu vou fazer, minhas crenças não deixavam. Vou para São Paulo fazer presencial, nada. Eu vou ficar em casa fazendo online. E aí eu conversando com minha esposa, e na época o Ronald era até meu coach, eu falei, meu Deus, será que eu vou? Aí ele falou, cara, o que você vai perder se você vier? Gente, eu fui para São Paulo. A hora que eu fiz um treinamento, acho que tinham 80, 100 pessoas numa sala com o Paulo. Uau. Primeira fila, meu Deus, como eu aprendi aquele treinamento. Então foi muito, muito disruptivo na minha vida, sabe, Ana? Que oportunidade fantástica que eu tive. Além de outras aí que a gente viveu em toda essa transformação, tá vivendo até hoje, né? Sim, é uma jornada, né? E o bacana é que isso que você falou, primeiro em você, né? E você entendeu a importância de trazer a sua família, né? Trazer sua esposa também para a jornada. Legal. Fábio, amigo, que alegria estar aqui com você mais uma vez. Então, assim, vamos começar um pouquinho, né? E eu queria que você começasse falando pro pessoal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Método CIS, sobre os cursos. Quero que você, né? Algumas pessoas talvez tenham dúvidas aqui. Sobre o que é o Método CIS, o que é o ML5, formação em coach. Talvez algumas pessoas, né,
elas olham e falam informação em coach, elas já pensam que elas precisam ser coach. Nada. E a gente sabe que não é, né? Eu também pensava isso, não tem nada E a gente sabe que não é. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero que você fale um pouquinho de você, né? Quem é o Fábio por trás da empresa? Quem é o Fábio na família? Quem é você hoje? Bom, o Fábio depois do método CIS, depois da jornada, é esse cara aqui. O cara lá de trás, ele era um cara arrogante, um cara procrastinador, vivia numa zona de conforto, sabe? Pagava as contas, estava tudo bom, não tinha visão positiva de futuro. Aquele cara. Hoje eu sou um filho amado de Deus. Quando fizeram essa pergunta no Formação em Coach, quem é você? Fábio. Nem sabia que existia Deus. Perdão. Quando fizeram essa pergunta para mim pela primeira vez, eu quis chorar, porque eu não sabia quem eu era. Nossa. E hoje eu vejo muitas pessoas, né? Talvez você seja a pessoa que está aqui nos assistindo e você também não saiba quem você é. Talvez você também se sinta incomodado. Eu lembro que essa pergunta foi algo que me incomodou muito. Mas sabe que talvez isso seja as crenças que estejam dentro de você. Porque eu tinha um monte de crença limitante. Eu achava que eu só era mais um, que eu não precisava de Deus, a minha arrogância, a minha forma de pensar, sabe? Não, isso não é para mim. Tudo estava me limitando, me bloqueando para que eu não acessasse o extraordinário que Deus tinha e tem para minha vida. Então, através do método CIS foi que a gente conseguiu mudar isso, né? Então, voltando ao assunto, quando me perguntaram quem eu era aquele cara. Hoje eu sou um filho amado de Deus, sou um empresário abundante, sabe? Sou amado pelo Paizinho do céu, tenho uma família maravilhosa. O meu entendimento antes de inteligência emocional era o quê? Minha família, eu estou trabalhando, eu estou trazendo provento para casa, minha esposa, Tati, cuida da casa, né? E cuida dos filhos e tal. Então eu chegava em casa, eu só queria me conectar comigo. Não sabia quem eu era, qual era o meu perfil. Então eu sentava no sofá e ficava assistindo televisão sem assistir nada, né? E a Tati, meu Deus, esse homem não conversa e tal, mas eu estava me conectando comigo. E ela não entendia. Depois do análise de perfil comportamental que a gente aprendeu, mudou isso também. Mas voltando ao que a gente estava falando sobre você, quem você é, sobre quem é você por trás do CNPJ. Isso. E aí eu comecei a me aproximar, não que eu era um pai omisso, mas não era um pai presente para os meus filhos. Né? Depois disso, dessa transformação, de conhecer quem eu era, aí foi diferente porque eu consegui trazer os meus filhos e conversar e amar mais. Não é que eu não amava. Eu sempre amei muito os meus filhos, mas eu era omisso, certo? Porque eu não tinha inteligência emocional. Isso eu adquiri durante o processo. Estou em crescimento ainda, não tem tudo ainda não vivi tudo que Deus tem pra gente viver. Legal. Amigo, fala um pouquinho mais assim, o que foi essa disruptura? O que fez você romper, né, sobre quem você era e hoje a pessoa que você se tornou hoje? O que você acredita que foi o ponto fundamental? Bom, com inteligência emocional, com conectar comigo mesmo, saber quem eu era, saber de tudo aquilo que eu era, que eu sou capaz de conquistar. Como eu disse antes, eu não acreditava em mim, eu só vivia um dia de cada vez. Simplesmente não via a hora de chegar a sexta-feira para ter uma fuga. Não sei se você tem essa fuga de chegar na sexta-feira lá, chegou o final de semana, poxa vida, segunda-feira tem que trabalhar. Eu era aquele jeito. E depois que eu comecei a acreditar, a criar a minha, fortalecer a minha identidade. Foi aonde não importava se era segunda-feira, se era terça, se era domingo, né? Eu não esperava mais o final de semana para beber. Eu bebia bastante. Então hoje, né, eu não bebo bem pouquinho, só um vinho, porém antes eu bebia para fugir de quem eu era, para criar um personagem, talvez, sabe? E hoje fortaleceu, descobrindo a minha identidade, fortalecendo ela a cada dia. E aí não preciso de criar um outro personagem, só ser eu, né? E de repente, quantos de vocês aí estão criando um personagem para fugir, talvez de uma culpa que você carregou, que você carrega? Porque eu tinha culpa. Não percebia que aquilo lá me derrubava, mas depois que eu ressignifiquei aquilo...
É uma diferença, né? Sobre total. existir e sobreviver, né? Existe uma diferença muito grande entre existir e viver. Isso aí. E você me perguntou, né, o que eu faço e tal. Então, eu sou empresário há 18 anos. Em 2016, eu comprei a parte do meu sócio da empresa e aí eu me achava, sabe? Eu, sou dono do meu nariz, agora eu pago minhas contas. Se eu preciso de R$100 a mais, de R$200 a mais, de R$1.000 a mais, quero trocar o carro, quero viajar, era fácil, é só 100 a mais, 200 a mais. Eu estava sangrando o caixa da minha empresa e não percebia, né? Mas eu estava buscando um prazer imediato. E aí no BHP que eu fiz com o Sidney, eu aprendi que você não adianta, você não pode sangrar o caixa da sua empresa. Quanto que vale um profissional, olha só, você empresário que está aí, quanto que vale um profissional para fazer o que você faz? Qual o custo dele? Esse é o teu prolabore, não mais do que isso. Não sangre o caixa da sua empresa. Chega no final do ano, depois que você construiu um caixa saudável, um caixa robusto, aí sim você faz os seus dividendos lá e realiza isso para você. Eu estou falando que eu fazia isso. Eu estava quebrando a minha empresa. Então, depois do BHP, Ana, eu aprendi isso. E então foi uma construção que a gente foi fazendo, né? Tudo depois inteligência emocional. Inteligência emocional te fez ter uma família extraordinária, Total. Crescer nos negócios, crescer como pessoa. Isso aí. Sensacional, né? E, amigo, qual foi o maior desafio, né, que você viveu na tua jornada aí de empreendedor? Bom, o antes, como eu acabei de falar, o antes ele me bloqueou muita coisa. Eu tirava um recurso da empresa, queria viver o momento, sabe? Prazer imediato. Então, eu tive um grande desafio porque eu estava matando a minha empresa, matando a minha fonte de renda. Então, o grande desafio foi absorver isso e falar assim, olha, agora não, para. Inteligência emocional, cuide do seu caixa, cuide da sua empresa. E aí foi o grande romper como empresário. E aí quando você está bem em casa, quando você está bem na empresa, quando você está bem no teu círculo de amizade, com as pessoas que você convive, é totalmente diferente, né? Você começa a construir o extraordinário. Então o desafio foi deixar aquele Fábio de lado e começar a construir esse novo Fábio, esse novo ser, esse novo empresário, esse novo pai, esse novo marido, né? Enfim, essa nova pessoa aqui. E quais os ganhos, assim, né? Agora falando de empresa, quais foram os ganhos que você teve a deixar de lado, né? O desejo, né, de gastar ali a curto prazo. O que foi hoje, assim? O que alavancou na tua empresa? O fato de você viver a experiência desse curso, né? Viver a jornada, entender sobre inteligência emocional, se posicionar com o empresário. Qual foi os ganhos que você teve? Veja, naquela época, como eu só pagava a conta, né? Tava bom, eu estava sangrando a minha empresa. E depois que eu comecei a construir esse novo Fábio, esse novo empresário, esse novo homem, a minha empresa cresceu 4 vezes. Uau! Cresceu 4 vezes, sabe? Uau. E ela vem crescendo. Se eu não tivesse cortado naquele momento, eu não estaria aqui hoje, não sei onde eu estaria. Uau. Então, sabe, foi um crescimento de 400%, dá para falar assim. Caraca. E tudo aquilo que ela me proporcionou, sabe? Não é só sobre dinheiro. Não. Olha só que legal essa. A minha empresa é de 2006. Quando eu fiz a formação em coaching, a missão da minha empresa sempre foi o quê? Gerar fluxo de caixa saudável para as empresas. E aí eu conversando com um amigo que fez a formação em coaching, ele falou assim, Fábio, o que mais que você faz? Não, eu transformo empresas, né? Eu ajudo a gerar caixa para as empresas. Ele falou, não, cara, eu acho que tem coisa mais aí. Na pandemia, você continua aberto? Sim. Você continua atendendo teus clientes? Sim. Ah, que legal. Alguma empresa fechou? Não. De todas as empresas que eu atendi, nenhuma fechou. Fábio, você entende que talvez você esteja impactando vidas? E foi aí que caiu uma chave muito grande, sabe? Não é sobre o dinheiro, porque eu via como dinheiro, e não é o dinheiro, é impactar vidas, impactar pessoas. E aí eu mudei a missão da minha empresa.
certo? Então a missão hoje é impactar vidas. Mas como assim? Através do seu negócio, antecipação de crédito, você impacta a vida. Sim, eu entendo que impacta, porque quando eu gero caixa para aquela empresa, eu estou gerando corpo financeiro para a empresa. Ela pode comprar matéria-prima à vista, ela pode pagar seus funcionários em dia. Se você sabe, Ana, a maior índice de separação de um casal é o quê? A falta de dinheiro. Sabe? Então, acho que esse foi um grande impacto. A hora que eu descobri que a sua empresa tem uma missão. Tem uma missão. E a missão não é gerar fluxo de caixa saudável e pagar minhas contas. É impactar vidas. Veja, digamos que eu atendesse o cara que faz esse copo aqui. Certo? Eu estou gerando fluxo de caixa. Ele está pagando seus funcionários em dia. Ele está comprando matéria-prima. E esse copo está aqui hoje cheio d'água e a gente está matando a nossa sede porque eu ajudei. Então ele está impactando a minha vida indiretamente. E quando mudou essa chave, foi a grande diferença. E nunca é sobre você, né? É isso que a gente estava falando, é sempre sobre o próximo. E olha o quanto, né? Um negócio, uma missão, ela não impacta empresas, e essas empresas impactam muitas famílias, muitas pessoas, né? Um negócio, uma empresa transformada, ela impacta muitas pessoas. Total. Eu estou bebendo água hoje, talvez alguém lá serviu de aporte financeiro para aquela empresa, é isso que a gente faz. Uau, que lindo. Amigo, deixa eu te entender um pouquinho mais, assim, de que forma, né, olhando para quem você era e para quem você é hoje, de que forma, como que você conheceu a Febracis, de que forma a Febracis impactou, né, na tua vida, nos resultados que você vive hoje, com a tua família, na tua empresa, fala um pouquinho mais. A minha esposa que conheceu, né, nós tivemos Você era do time de pessoas que vieram rebocados? Total. Rebocado, cheguei lá, eu olhei, meu Deus do céu, olha só quantas pessoas tem. Foi o último Método CIS que teve presencial aqui em Curitiba, 2019. Eu cheguei naquele ambiente e falei, nossa, quantas pessoas, acho que tinha 5.000 pessoas. Caramba, eu paguei tanto, 5.000 vezes, quanto que esse homem está ganhando de dinheiro, quanto de dinheiro que esse cara tá fazendo nas minhas costas, nas costas de todo mundo que está aqui. Eu entendia que era dinheiro. Gente, eu tô aqui hoje porque eu me permiti estar naquele Método CIS. Uau. E aí eu tô falando que tinha 5.000 pessoas lá se permitindo uma transformação. Espero que todos eles tenham vivido esse processo. Então eu fui sim rebocado pela minha esposa para agradar ela, mas foi uma transformação. E não era para ela, né? Ela queria ela queria que eu fosse porque eu precisava mudar. Mas não é, todo mundo acha que é o outro que precisa mudar, mas é nós. Quando nós mudamos, todo mundo à nossa volta muda. Caraca. Então é sobre isso, sabe? Então o grande impacto foi viver aquela experiência. Quanto vale isso, né? Hoje, quando você olha para os resultados que você teve, quanto você pagaria por isso? Nossa. De verdade, assim. Gente, eu não esperava estar onde eu estou. Eu ter uma empresa hoje que fatura R$1 milhão por mês. Uau. Né? Faturava 300, 250 e estava feliz. Eu não estou falando que é sobre o dinheiro, mas quanto isso cresceu. É consequência, né? Então, quantas pessoas podem ser transformadas através disso? Que lindo. E a família junto, sempre a família junto. Minha esposa, um monte de gente fala assim, mas você já vive com a tua esposa o tempo inteiro e trabalha junto com ela, você aguenta isso? Gente, é um prazer para mim ter a minha esposa caminhando comigo. Sabe? Nós somos conhecidos como o casal que sempre está junto. Se a gente está fazendo um treinamento, é eu e ela. Se a gente está indo... Eu não vou num lugar que eu não posso levá-la. Nunca fui assim. E depois, com inteligência emocional, é que menos ainda eu vou, né? É sobre viver de verdade, né? Sobre viver de verdade, que legal. E de que forma, seu amigo, a Febracis impactou a tua vida, impactou a tua família? Inteligência emocional, métodos. Qual foi o curso que mais... Eu sei que é uma jornada, né? Sim. Quem viveu sabe que é uma jornada aqui. Isso aí. Mas qual foi o curso que... Esse curso, você falou, nossa, isso aqui que virou a chave. Então, vou contar como foi eu acho que cada um no seu tempo, né? Talvez 2018 eu me arrependo de não ter ido, mas eu não estava preparado, sabe? 2019 eu me permiti, como eu disse, eu cheguei lá vendo aquilo lá de uma forma absurda. Depois aquilo me contagiou o coração. Opa, eu quero mais disso. Fiquei com sede disso. E aí eu fiz o BHP porque sou empresário,
tem que aprender sobre empresário. Eu era empresário já há 16 anos, 14 anos. Poxa, eu preciso crescer a minha empresa. Então, a primeira coisa que eu fui buscar foi para a minha empresa. E ali eu dei o próximo passo, que foi a formação em coach por insistência do Sidney. Então, aquilo, foi transformador para mim. Aí formação em coaching. Formação em que era o que você não queria fazer. É o que eu não queria fazer. Eu era arrogante ainda, né? Embora já tinha passado, estava em 2 treinamentos, nesse terceiro eu não preciso dele. Mas foi ali, como eu falei, eu comprei toda a grade para mim. E aí comprei toda a grade para minha esposa no segundo módulo. E aí a gente fez análise de perfil comportamental. Poxa vida, eu aprendi quem eu era. Eu aprendi como me comunicar melhor com as pessoas e como isso faz diferença. Os meus filhos, se eu puder falar alguma coisa, o João Vitor é um dominante, a Maria Vitória, ela é conforme. E aí eu peço pro João Vitor, leva isso aqui na cozinha. Ele dominante, depois eu levo. Agora, se eu der um comando assim para ele, duvido você pegar esse copo aqui e levar lá na cozinha. Você não tem capacidade. Então, ele precisa ser desafiado. Sim. E aí ele pega e leva. Se eu falar para Maria Vitória, eu duvido você levar esse copo na cozinha, não levo mesmo. Agora, se eu der motivos para ela levar, olha, esse copo aqui, você estava tomando leite e pode vir formiga, pode vir barata, sabe? Eu der algum motivo para ela. Aí, pai, vou levar mesmo a linguagem que ela entende. E a hora que você aprende a fazer isso com a pessoa que está do teu lado, com as pessoas ao seu redor, na sua empresa, com seus amigos, muda a comunicação. Né? E às vezes a gente julga as pessoas, né? Eu julgava, poxa filho, tá vendo? Teu irmão faz, você não faz. E dava o mesmo tipo de comando. Então, isso também foi um treinamento que para mim ajudou a me comunicar melhor com a minha esposa. Minha esposa começou a entender melhor por que eu chegava em casa e ficava na frente da televisão sem fazer nada. Assistindo nada. Fundamental. Por quê? Eu sou conforme. E na minha empresa eu preciso ser dominante, na minha empresa eu preciso falar, preciso ser influente. Então eu estava gastando o que eu não nasci. Deus coloca um temperinho em cada um, sim ou não? Sim. Então, com esse temperinho... Cada um tem um perfil único, né? Um jeito único. Exatamente. Aí quando você deixa de ser você na essência para fazer uma outra coisa, cara, caraca, acaba muito contigo. Então estava me acabando. Então esse foi um outro treinamento que mudou. Sou conforme, sou estável. Vim fazer oradores e palestrantes com a Dani. Meu Deus, tem que gravar vídeo, que não tem que é gravar. Um curso não. sobre oratória. Não, nada a ver. É um curso sobre você, é um curso muito mais, que fala muito mais sobre identidade, sobre propósito do que um curso sobre palestra. Sabe, eu descobri que o que eu tenho aqui dentro, dito às outras pessoas, faz a diferença. Quantas coisas talvez você esteja guardando aí dentro de você e você não comunica e vai fazer a diferença para as outras pessoas. Às vezes as nossas crenças dizem assim, né? Não, eu não tenho nada para falar para as pessoas. Como não? Tudo aquilo que você viveu. Sim. Então foi nesse treinamento que eu aprendi a falar, a me comunicar. Sabe? Eu queria, o conforme, ele quer ter a coisa certa para falar, tem que saber tudo. Não. Todo mundo tem uma história vencedora. Eu aprendi, né? Que a minha história faz diferença na vida dos outros. Então eu encorajo você a contar a sua história para as pessoas. Uau, que lindo, amigo, que lindo. E o que foi o que mais te marcou nesse processo todo? Né? Desde de 2019? 2019, de 2019 20, até hoje. Qual foi o que mais te marcou? Qual foi a transformação, a experiência que você viveu que mais te marcou? Assim, foram todas, né? Eu acho que eu fiz toda a grade que era permitida, né? Que era a Golden Belt na época. Eu fiz toda ela de junho a dezembro. Uau. Toda ela. Então eu entendi que não captei muita coisa, porque era cada 15, 20 dias eu estava aqui na unidade. Entrou em imersão total. Imersão total, mas precisou ser sobre forte impacto emocional para que eu tivesse essa mudança. Lugares, pessoas e conhecimentos. Total. Porque se eu deixo para ir fazer, o mês que vem eu vou fazer, o semestre que vem eu vou fazer, desconecta. Né? Então, isso foi muito importante para mim. Então, eu vivi a jornada
tava na Febracis a cada 20 dias, 3 semanas no máximo aí de folga, mas eu estava aqui dentro. E então foi todos uma construção. Mindfulness, o que eu vou fazer nesse Mindfulness que tinha, hoje não tem mais. É um treinamento bobo. Caramba, que é aquilo? Aprender a me conectar comigo, sabe? Acalmar. Tirar o melhor de si. Não é? Nossa, foi muito bom, toda a jornada. E aí, como eu falei, de presente, ganhei o ML5, ganhei não, né? Tava na grade e fui viver essa experiência em São Paulo, que antes eu talvez não me permitisse viver. Tá à frente, o método CIS a gente tinha visto, Paulo, lá. Mas não teve o contato, né? Não, eu lembro que eu falei assim, Paulo, eu queria que você me lesse. Eu não consegui olhar no olho dele. Vai que esse cara me lê aqui. Mas enfim, sabe, foi muito bom viver toda aquela experiência. E aí nós fizemos um treinamento também, depois lá em São Paulo, criação de riqueza. Você foi presencial, né? Fui presencial lá, sabe? E... Hoje o Paulo ainda dá esse treinamento e ele acontece também no formato presencial, né? Sim, teve agora um tempo atrás, né? Acho que tempo atrás aí teve. Mas enfim, nós fomos para esse treinamento em 2023. E ali no retorno, eu estava voltando de São Paulo, né? E do Criação de Riquezas, meu filho junto no carro, impactado e tal. E falou, olha, vamos para Orlando viver o Intercoach? Eu falei assim, cara, Orlando, Intercoach? Não preciso disso. E a pessoa falou assim, olha, você vai ter uma transformação sobrenatural, vai abrir a tua mente. Uau. E aí eu terminei a minha formação, que faltava fazer o Master Coach. E aí eu fiz a prova. Que a gente fez juntos. Fez junto, exatamente. Aí eu fiz a minha prova. Eu tirei o certificado de formação e consegui, olha só, eu não tinha colado grau na minha vida. Uau! Eu fiz faculdade, sou formado em administração de empresas, mas eu colei grau sozinho, porque eu deixei passar e não me relacionava, enfim. E aí eu tive a oportunidade. Talvez pelo perfil comportamental. Era aquele outro Fábio lá, não quero lembrar dele, deixa ele para trás. O que eu quero te dizer é que na volta de São Paulo, eu decidi ir fazer o Intercoach. Terminei, fiz o Master Coach aqui. O Intercoach acontece nos Estados Unidos, né? E é onde quem faz a formação em coaching, ML5, né? Você pode receber a tua certificação lá diretamente com o Paulo, né? Lá nos Estados Unidos. Gente, é sobre isso que eu tava dizendo, sabe? Eu não tinha colado grau aqui ainda. Eu colei grau nos Estados Unidos. Sabe o que é isso? Através daqui. A minha crença não permitia isso, Ana. Eu não preciso lugares, daquilo. pessoas e conhecimentos. Nossa, foi fantástico. E nós chegamos lá numa terça-feira, eu tinha feito um processo de coaching um ano antes e tinha chutado uma data. Né? O coaching fala, coloca uma data. Tá bom. 12 de dezembro de 2023. Quando eu decidi em agosto de 23 ir, eu falei, joga para uma agência de viagem, veja a melhor oportunidade, custo-benefício e tal. Tava tranquilo. Aí voltei e falei, comprei a passagem para ir para Orlando. Que legal. Que data que você comprou? Eu falei, peguei o celular, olhei. Falei, e no teu processo, que data que você colocou? Eu falei, não sei. Vamos dar uma olhada. Era exatamente a data. Aconteceu. Exatamente. Sabe? E não era assim, sair daqui no dia 12 de agosto. Chegar lá no dia 12 de agosto. Não, 12 de dezembro. Exatamente, eu saí daqui 6h30 da manhã. E cheguei 6 horas da tarde de manhã. Caraca. Cara, que deslumbre fantástico ver aquilo. E aí eu levei os meus filhos. Sabe? É onde eu quero... Sim, não faço nada sozinho. Se eu tiver que ir sozinho num lugar, prefiro não ir. E aí eu levei os meus filhos. E aí o meu filho, que tinha desistido da carreira dele de futebol, desde criança ele falou que ele dizia que queria ser jogador de futebol, morar nos Estados Unidos e casar com uma loira de olho claro. Ele sempre dizia isso desde criança. E ele tinha desistido desse sonho. E nós fomos para lá, pro Intercoach. Aí eu levei... Nem lembrava mais do sonho. Não, ele tava... não é para mim. E aí, a hora que ele
vivenciou a experiência de estar nos Estados Unidos. Ele falou assim, pai, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Deixa eu contar uma outra coisa. Quando eu fiz a formação em coaching, teve uma ferramenta lá, coloca um sonho. E esse sonho, levar a minha esposa, levar a minha família para Disney. Era um sonho, não era um sonho meu. Eu não tinha inteligência emocional, eu não tinha identidade, era o sonho dela. E nessa ferramenta, eu fiz ela com a Mari, nessa ferramenta eu descobri que eu gostava do Pateta. Eu falei, mas como assim eu gosto do Pateta? Deixa eu te contar. A hora que eu vi o Pateta, eu falei, meu Deus do céu. Sabe, era um sonho de criança. E eu achava que aquele sonho era impossível para mim, lá no meu subconsciente não era para mim. E aí nós fomos para Disney, depois do Intercoach, nós fomos para Disney e eu dei o abraço no Pateta. E meu filho falou assim, pai, é esse mundo que eu quero viver. Eu quero vir morar aqui nos Estados Unidos. O meu sonho reacendeu. Eu quero fazer um método CIS. Isso era dezembro. Ele não tinha feito ainda? Presencial, não. Tinha feito o primeiro online que teve, sabe? O primeiro, depois do jogo de gente grande. 2020, 2021. Isso aí, na pandemia. Isso aí. E aí ele, pai, eu quero viver isso. Eu quero morar aqui. E quero fazer o método CIS. Daí nós voltamos e fizemos ele em fevereiro de 24. Pai, realmente eu quero jogar bola, voltar a jogar bola. O que você precisa fazer? E aí ele voltou a se focar, fez os vídeos, Ana, gravou e postou. Ele recebeu 8 propostas. Uau! Aí nós vimos o melhor custo-benefício e hoje ele está morando nos Estados Unidos, jogando bola para uma faculdade. Está trabalhando lá, sabe? Eu lembro no dia que ele embarcou aqui, dia 31 de julho de 2024. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. A hora que entrou assim, sabe? Deus me mostrou, falou, olha, tá indo um menino. A hora que você for buscar ele lá no desembarque, vai vir um homem. Ele voltou para cá dia 14 de dezembro de 2024, de férias. Realmente já saiu um outro menino. Que sabe? lindo. Nossa... Que lindo. Tudo foi por causa de uma decisão que a gente tomou lá atrás. E quantos sonhos, né? Muitas vezes a gente tem sonhos quando é criança, acredita nesses sonhos e com o tempo, a vida, a circunstância, elas vão roubando. As crenças limitantes vão te bloqueando. E era tudo isso que eu tinha bloqueado, que eu comecei a desbloquear. Quando? Em 2019, no primeiro método CIS. Fiz 7 métodos CIS. Pessoas falam assim, mas precisa fazer 7? Você não aprendeu ainda? Deixa eu te contar. Eu vou sair daqui hoje diferente do que eu entrei. E você acha que você nunca vai aprender? Você sempre está mudando. Então é importante. O próximo método CIS já tem data para acontecer. Então a gente vai para o 8º método CIS. E muitas pessoas, né? As pessoas às vezes se perguntam, por que tantas vezes? Mas são conteúdos diferentes, crenças diferentes. Sempre tem um nível maior para ser alcançado. E é sobre a gente aprende a cada dia a ser diferente, né? Então, se eu quero continuar crescendo, eu preciso estar me alimentando disso. Gente, vão mudar as mesas. Mas se você quer mudança, você precisa sair das mesas e estar sentado. Quando você está sentado a uma mesa onde você é a pessoa mais importante, isso é o Paulo quem diz, né? Quando você acha que você é a pessoa mais importante daquela mesa, está na hora de você mudar. Para que você possa crescer, senão... Zona de conforto. Isso se chama zona de conforto. E que legal, né? Olha só. Muito mais do que só ganhos, né, na família. Eu falo que a jornada Febracis, ela nos dá uma nova família, né? Sim, novos amigos. Eu creio que, né, a gente se tornou amigo. Pois é. Nessa jornada. Muitas pessoas que eu conheci na jornada hoje são grandes amigos. Sim. E sabe... Tem 2 pessoas que viveu isso, né? Você e a Mari Gazola. Nós passamos essa jornada, nós começamos juntos, né? E ver vocês aqui hoje, cara, que legal. Que legal que a gente... Aquela transformação. Eu não tinha... É real, né? É real. Porque aconteceu com você, aconteceu comigo, e acontece com milhares de pessoas. Todo mundo, né? Que se permite e vive o processo, né? Eu abri uma empresa agora, o ano passado, sobre planejamento estratégico. Um treinamento que eu fiz aqui na Febracis. Eu aprendi a planejar. Como o planejamento estratégico mudou a tua empresa? Hoje, como que você utiliza o planejamento estratégico que você aprendeu aqui dentro da Febracis
né, nos teus negócios, na tua empresa? Veja, eu fiz esse treinamento em outubro de 2024. Desculpa, mas eu sou bem de datas, sabe? Eu marco lugares que eu passei, o que eu falei naquele momento. Comportamental, né? Será? Quem entende... Quem entende, entendedores entenderão. Então, quando eu fiz esse treinamento, na terceiro dia, eu fui para casa e eu fiquei ruminando aquilo na cabeça, sabe? Meu Deus, o que eu posso fazer com isso e tal? Eu estava preocupado. E aí eu recebi uma palavra, assim, olha, você não impacta vidas, você não impacta pessoas, não é essa a tua missão? Abra uma empresa. Parece que eu escutei assim, sabe, audível. Abra uma empresa para levar isso às outras empresas, impacta outras empresas também com isso. Então, durante o treinamento, eu ajustei, eu alinhei tudo que precisava ser alinhado dentro da minha empresa, que já tinha 18 anos. E aí, sabe, eu coloquei missão e valor, focalizei bem em cima da visão e valor e propósito da empresa. Eu criei um plano de ação para a empresa, vi os pontos fortes, os pontos fracos, através das 28 ferramentas que tem. Sabe, um curso completo, né? Não, é completo, papai. Muito bom. Então, quando eu coloquei e apliquei tudo aquilo na minha empresa, eu falei, opa, peraí, eu preciso levar isso a outras pessoas. E aí, o que a gente fez? A gente abriu uma empresa para ensinar o planejamento estratégico. Sabe, não é para mim... Entendeu que não é sobre você, é sobre missão. Lembra, eu falei, o meu celeiro está cheio, por que não plantar na vida dos outros, sabe? Então, mudou muito o perfil da minha empresa, a forma dela estar crescendo, estar evoluindo, o trato com os clientes, sabe? Tem clientes meus no planejamento estratégico que eles não sabem o que é uma análise SWOT. Não sabe o que é um organograma. Caraca. É o básico. É o básico. Né? Então, através dessas ferramentas, a gente continua impactando vida. Então, o planejamento estratégico para mim foi mais um romper. Né? E a partir daí, tem um monte de ideias aí pela frente que a gente está colocando em prática. Você entendeu que não é sobre você. Ponto. É sobre você, mas primeiro é em você... Depois através de você. Ponto. Sabe, através do planejamento estratégico, da decisão de abrir essa empresa, da decisão de continuar impactando vidas, impactando pessoas. Eu tenho agendado agora, para a próxima semana, um treinamento para impactar casais, levando algumas ferramentas de coaching também, sabe? E na sequência tem outro treinamento sobre planejamento estratégico. É aquilo que a gente estava falando sobre formação em coaching, por exemplo, né? Não é um curso, não precisa ser coach, mas é um curso que vai te dar ferramentas, vai te proporcionar, né? Você vai sair cheio de ferramentas para aplicar no teu negócio, na tua empresa, nas pessoas que você conhece. Isso. Em todo o teu ecossistema. Bem isso. É transbordar na vida das pessoas. É muito mais do que... É aprender sobre você, sobre a sua identidade, e aí você leva isso para as outras pessoas. Como é gratificante quando você fala uma palavra que edifica outra pessoa. Antes era o eu, sabe? Eu fazia dentro da pirâmide, minha pirâmide era totalmente invertida. Pessoal, pirâmide, a base é minha identidade. Só que eu não via minha identidade, eu fazia para os outros, para mostrar para os outros. Então trabalhava para ter e esquecia quem eu era. E dentro do processo, né? Método CIS, e principalmente no formação em coaching, eu falei, quem você é? Falamos aqui, né? Quando nos perguntaram, quem é você? Eu não sabia, porque a minha pirâmide estava invertida. E eu não ia crescer nunca. Quando eu descobri, quando eu fortaleci quem eu era, a minha identidade, aí o céu é o limite. Mudou o jogo total. Total. E quantas pessoas, né, a gente não conhece no nosso dia a dia, que às vezes está passando por um desafio, está passando por dificuldade dentro da empresa, né, os próprios funcionários. E quanto vale você ter ferramentas, palpáveis, aplicáveis, que você pode aplicar dentro da tua empresa e que faz total diferença? Eu vejo que quantos empresários que ainda não buscam o extraordinário, sabe? Eles não... tá ganhando, tá bem, eu não preciso planejar. Eles não descobriram que eles podem ir muito além. Gente, é só aplicar.
E aí é uma pergunta que eu faço, né? Por quanto tempo você vai ficar fugindo de viver uma vida ainda melhor do que você está vivendo? Sabe? E o empresário, talvez como eu era lá atrás, arrogante, né? Me achando, achava que já sabia não tudo, preciso que não de ajuda. precisava de ninguém. Ei, estrutura. A hora que você estrutura, você cresce. Para de viver uma vida mediana se você pode viver extraordinário. Uau. Dá trabalho? Dá. Bastante. Vai tirar da zona de conforto. Só que, lá na frente, o trabalho pode ser muito pior. Pode ser sua empresa quebrada, sua família desestruturada, porque hoje você não está pagando o preço. Né? E eu entendo que se eu não tivesse vivido esse processo, hoje o meu trabalho seria muito maior. Tenho convicção disso. Amigo, e qual é a dica que você dá, né, para os empresários, para as pessoas que estão passando por desafios dentro da empresa, na família? Qual é a dica que você dá? Quebre o orgulho. Quebre o orgulho. Porque o orgulho te limita a viver o extraordinário. Sabe? Dê um passo de fé. Ah, mas vai custar. Vai custar mais caro se você não viver isso, se você não permitir isso. Sabe? Então, como eu, aquele cara lá de 2019, eu tinha um orgulho que... Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Né? E como é bom estar pagando esse preço para viver o extraordinário que a gente está vivendo hoje. Como eu disse, Estados Unidos, para quê? Eu não preciso disso. Abre a mente. Muda. Nossa, a transformação que isso trouxe. O meu filho hoje é um homem. É um homem de 19 anos. Que lindo. Há um ano atrás ele era um menino que não sabia onde ele queria chegar. Né? Mas o quê? Eu paguei o preço, eu permiti. E a hora que chegou a cabecinha dele, a minha, da minha esposa, abriu. Sim. Então tem que se permitir. Então é quebrar o orgulho. Sabe, tô falando por mim. O meu orgulho não permitia que eu vivesse extraordinário. E a hora que eu quebrei ele, através das ferramentas certas, vivendo com as pessoas certas, pagando o preço, o céu é o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Que lindo. E o que você mais sente orgulho hoje da tua jornada? O que mais te impactou? A experiência que você viveu que você fala assim, uau, isso aqui foi extraordinário. Foram muitas, né? Todas, mas eu acho que todas. Qual que foi a que mais assim, te marcou? Foi ver na minha família a mudança. Sabe, ver a transformação da minha família. Da Maria Vitória, tá 22 anos, ela tá fazendo medicina, a cabeça que essa menina tem, sabe? O João Vitor lá nos Estados Unidos jogando bola. Então, o maior orgulho é ver essa transformação que eu paguei o preço, que nós estamos pagando o preço para fazer a minha família mais fortalecida. É sobre um legado. Sobre um legado. Ana, olha que legal. Teve formatura na faculdade lá dos Estados Unidos agora, semana passada. Amigos do meu filho que jogam bola com ele se formaram. Aí essas pessoas, esses meninos lá, eles alugaram uma casa, um Airbnb, para fazer uma festa. E aí o João Vitor falou assim, pai, tem a formatura hoje, era uma sexta-feira, tem a formatura hoje, algumas pessoas alugaram uma casa, vão fazer uma festa, churrasco, tal... Mas eu quero te avisar que eu não vou nessa festa. Uau. Eu, o Bruno e as pessoas os amigos dele lá nos Estados Unidos, nós estamos indo para a igreja. Que o pastor vai fazer uma macarronada para a gente comemorar a formatura dos meus amigos. Que lindo. Olha só. Sabe quem é, sobre sabe legado, quais os lugares que pode frequentar. Sobre legado, né? Então, assim, é uma coisa que eu me orgulho bastante. Um jovem de 19 anos, ele podia estar onde? Podia ir para a festa. Mas ele lá, sozinho. Se ele fosse, eu não ia nem saber. Mas ele falou, pai, eu decidi, eu tô indo na igreja. Que lindo. Sabe? Então, isso eu acho que não... Isso não tem preço. Aliás, nada tem preço, né? Mas isso foi muito abundante. E a minha filha, ela tá no 4º ano de medicina. Todo final de semana ela vem para casa. Ela podia ficar lá. Mas quer estar perto. Quer estar perto, quer estar a família. Sabe? Como... É gostoso, na sexta-feira, irmos recebê-la na rodoviária, ou às vezes ela vem com alguma amiga, e como talvez assim, ainda arde no coração, 4 anos já,
no dia que nós temos que levá-la no domingo para ir para Mafra. Mas sabe quando volta aquela alegria? Se tornando uma mulher. Uma mulher. Caralho. Isso é legado. Que lindo. Amigo, e qual é a dica, né? O que você tem para dizer para as pessoas que estão nos assistindo que ainda não conhecem Método CIS, não conhecem planejamento estratégico, ML5, enfim, nesses acessos, nos cursos que a gente traz aqui? Qual é a dica que você dá? O que você tem para dizer para essas pessoas que ainda estão em dúvida? Se a Febracis é para ela, será que eu vou fazer o Método CIS? O que você tem para dizer para essas pessoas? Vou falar de novo. Cara, quebra o orgulho. Se permita viver o extraordinário. Se quer um romper na sua vida, você precisa viver essa experiência. Você precisa se permitir ser melhor do que você é. Você é filho amado de Deus. Você é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Eu declaro na sua vida que você é um abençoado. Sabe? Você tem uma prosperidade infinita na sua frente. Mas precisa quebrar o orgulho. Eu ainda tenho orgulho. Todos nós temos. Aquele que fala que não tem orgulho é o que mais tem. Né? Então, todos nós temos. É uma jornada. Mas quebrar esse orgulho. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Lá em 2019, não imaginava estar onde eu estou hoje. Não imaginava de jeito nenhum. Nem sonhava isso para minha vida. Além, e eu nem sei as expectativas. E eu nem sei, aliás, nem sei aonde. Eu tenho uma visão positiva de futuro. Eu criei essa visão positiva de futuro, um mural da vida extraordinária. Do mural, olha só, voltando um pouquinho. Em janeiro, eu e minha esposa, nós fizemos o mural da vida extraordinária. Queremos um carro tal. Eu lembro. No Master, você lembra que você trouxe o carro? É o segundo, então. Ela lembrou do outro. Eu trouxe o do carro, né? E nós trocamos esse carro em 2020. E aconteceu. Do Método CIS a gente pôs esse carro e exatamente o mesmo carro. Já é o segundo. É o segundo agora. Em janeiro nós fizemos, nós queremos um carro tal. E pelo que eu pesquisei na internet, preto. É esse aqui que eu quero. Tá bom. E qual a data? Era 25 de julho de 2025 para eu comprar aquele carro. Ou seja, já criei uma visão positiva de futuro. Um consórcio saiu. Vamos numa concessionária. Mentira. Eu fui na concessionária depois que eu coloquei no mural. Agora vamos conhecer o carro por dentro. Fui fazer o test drive. Fui viver a experiência. E aí o vendedor nos levou assim até no estacionamento. Tem essa cor, essa cor, essa cor. Não era na internet. Eu falei, vamos mudar. Não quero preto, não. Eu quero aquele marrom com teto preto e tal. Que era parecido com o carro que eu tinha. As cores. E tá bom, então, combinado, amor? Então, quando a gente for tirar o carro, lá em julho, nós vamos comprar esse aqui, tá bom? Tá bom. Acho que deu 15 dias, saiu um consórcio que a gente tinha. Ok, vamos ver o carro agora. Tem o recurso, né? Antes eu sempre financiava, me endividava para pagar carro. Oh, meu Deus. Né? Então, saiu o consórcio, é uma forma mais barata. Fui ver o carro. Eu quero esse carro nessa cor. Fábio, não tem. Não, mas eu quero. Não, vou em outra concessionária. Não tem. Fui em 3 concessionárias. Não tem. Qual que tem? Só tinha o preto. Que era o que estava no mural. Uau. E hoje, a hora que eu estava vindo para cá, nós passamos, eu falei, lá, amor, aquele carro da cor que nós queríamos e tal. Eu falei assim, não, eu tô muito feliz com essa cor de carro, com esse carro e tal. Era o que estava no mural. Era o que estava no mural. Acontece. Então, visão positiva de futuro. Colocou. Vivencia aquela visão tua. Acontece. E era para ter acontecido quando? Em julho. Aconteceu muito antes. Uau. Se permitir. Então, se esse é E tudo isso, Paulo traz no Método CIS, né? Tudo, sabe? Como eu falei, é se permitir viver isso. Parar de ser orgulhoso. Porque, aquele bom dia, visão de futuro, isso é para os outros. Não, é para você. Para você. Existe um mundo extraordinário e abundante.
Mas você precisa estar preparado, né? Para pegar e viver essa experiência. Para acessar isso, tem que pagar o preço. E deixar o orgulho de lado. Faça assim, ó, eu tô falando de mim, ainda tem muito orgulho. Mas, cara, o quanto isso está te limitando de te levar para um próximo nível. E a lugares, pessoas e conhecimentos certos. Total, isso aí. Fábio, quero te agradecer. Muito obrigada, amigo, por você Obrigado você por essa experiência, né? Por você passar um pouquinho de tudo que você viveu, Legal. Da tua experiência para essas pessoas, Legal. Né? Tenho certeza que vai agregar muito, vai fazer diferença na vida das pessoas que estão assistindo. Obrigada pelo teu sim, obrigada por você estar aqui. Parabéns por estar impactando tantas outras pessoas. E é sobre isso, né, Ana? O que a gente aprende aqui dentro, o que nós aprendemos aqui não é para você, é o que você pode fazer para os outros também, isso né? Aí. Mas para fazer para os outros a gente tem que estar edificado, fortalecer quem a gente é, se permitir. E é isso que a gente está vivendo. E como eu fico feliz de estar aqui com você, que nós começamos essa jornada praticamente juntos, Vivemos né? juntos, vendo muitos cursos. Onde você está e onde você vai chegar. E o que a gente está vivendo também, por termos pago o preço. Se tivéssemos ficado em casa, no sofá, deitado, como seriam as nossas vidas hoje? Né? E quanto vale essa transformação Isso toda, aí. Né? Então, pessoal, se permitam viver o extraordinário. Quebre todas as barreiras e dê o primeiro passo. Vale a pena. Obrigado, Flor. Obrigada Deus a você. abençoe você, sua carreira, que seja uma jornada ainda mais extraordinária do que já está sendo, que eu creio nisso. Tamo junto e quero ainda comemorar muito com vocês. Amém, vamos sim, tá bom? Fechado. Obrigado, viu? Gente, se você que está aqui ouvindo, você sentiu no coração de viver também essa jornada, de viver, né, toda essa transformação que o Fábio trouxe, que milhares hoje de pessoas transformam a sua vida através do método CIS, né? São milhares e milhares de pessoas que viveram essa experiência, que estão tendo a sua vida transformada aqui com o Método CIS. O Método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E você merece estar aqui. Fechado? Se você tem interesse e você sentiu no seu coração de entender mais sobre o Método CIS, sobre a jornada FebraCIS, clica no link que está aqui embaixo e fale com um dos nossos consultores. Amigo, obrigada. Obrigado. Até breve. E obrigada, gente. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima.